Vocês acreditam que há muito tempo a verdade foi escondida de nós? Muita coisa foi abafada por um longo período? Hoje, irmãos, eu venho trazer para vocês a visão de Baruque, que eu falo que ela é muito parecida com a visão que Nabucodonosor teve, e a interpretação dela é bem parecida que Daniel falou para ele. Hoje eu vou mostrar para vocês a visão e a interpretação que ele deu para Baruque. Por muito tempo, muita coisa foi escondida de nós. Hoje, muitas coisas estão sendo reveladas para nós. Eu acredito que o tempo está próximo, né? O tempo do fim está próximo e não tem como negar, né? As profecias de antes aconteceu e tem muitas ainda para acontecer. E eu acredito que não vai demorar muito tempo. Eu acredito que estamos aí nos pés aí da estátua de Nabucodonosor e os reinos antes dos pés, né? Acima todos aconteceram. Então, eu creio que vai acontecer o restante, né, gente? Aqui, né, nos outros vídeos anteriores sobre os apócrifos, né, ou a Bíblia, que eu não creio que a Bíblia foi só aquele livro que passaram para nós. Creio fielmente na Bíblia, mas creio que tem muitos livros que foram escondidos de nós, muitos foram destruídos, mas muitos hoje com a internet, com um meio assim de comunicação mais fácil, a gente está tendo acesso a eles. Eu acredito sim. Eu sempre falo que a gente tem que ler, né? Ler e analisar se encaixa com a palavra, né? Muitos eu li, eu vi que encaixa realmente, outros não. Como essa visão que Baruque teve se encaixa perfeitamente com a Bíblia, e nele fala que a verdade foi abafada por um longo período, né? E eu acredito que esse longo período é até onde nós vivemos hoje, né? Muitas coisas hoje os nossos antepassados não sabiam, hoje nós já temos mais conhecimento. Então eu vou ler aqui para vocês e depois aí no finalzinho desse vídeo, quando vocês terminarem de ver, vocês comentam aí o que vocês acham dessa visão que Baruque teve. Vamos começa no capítulo 35, que é a visão que ele teve. Após essas queixas, adormeci. Já à noite tive uma visão. Havia uma planície e nela uma floresta de árvores, circundada de montes rochosos, altos e inóspitos. E aquela floresta era muito grande, de grande altura, e aos pés desta uma fonte fluía suavemente. Aquela vertente, porém, ia até a floresta, tornando-se uma torrente poderosa, cuja enchente inundou aquela floresta, e as suas ondas arrancaram muitas árvores da selva e devastaram todas as montanhas ao redor. Assim o cume da floresta baixava cada vez mais, o mesmo acontecendo também com o cimo dos montes. E tão forte era a torrente que das numerosas árvores da floresta nada mais restou a não ser um único cedro. Quando as águas também a estes derrubaram, assim aniquilando e erradicando completamente a grande floresta, até que dela nada mais tivesse sobrado, nem fosse mais possível reconhecer o seu lugar. Eis que inesperadamente aquela videira e sua fonte movimentaram-se calma e suavemente. Chegaram a uma posição tão muito distante do cedro. Então as águas da torrente arrastaram aquele cedro que jazia no chão para junto da videira. Eu observei como a videira abriu a sua boca e, dirigindo-se ao cedro, disse: Por acaso não és tu o cedro que sobrou da destruição da floresta? Por tuas mãos, em todos esses anos, foi constantemente promovido o mal, nunca o bem? Sempre te sentiste forte em face daquilo que não igualava? Também nunca tiveste compaixão para com o que te pertencia? Estendi as tuas dominação sobre aqueles que se encontravam à distância?
mas aos que se aproximava prendia nas tuas garras com a rede da sua maldade. Assim, tu te orgulhavas todo o tempo, como se não pudesse um dia ser erradicado. Agora, porém, precipitou-se o seu tempo, e as tuas horas foram contadas. Agora vai-te também tu, ó cedro, atrás daquela floresta que antes de ti foi arrastada, e com ela converte-se em areia, e que o vosso pó se misture. Dorme agora na tristeza e permanece no lamento, até que venha o teu tempo derradeiro, em que te será dado voltarás, para padeceres ainda maiores sofrimentos. Então eu vi como aquele cedro incendiou-se e ardeu em chama, enquanto a videira se exalçava soberana, tendo ao seu redor um campo cheio de flores que não murchavam. Eu despertei e levantei-me daquele lugar. E aqui, gente, é o fim da visão que Baruque teve. Aí ele pede uma explicação. E eu supliquei e disse: Senhor meu Deus, sempre iluminas aqueles que procuram entendimento. E a tua lei é vida, e tua sabedoria é norma segura. Dize-me, que significa aquela visão, pois tu sabes. Eis que a minha alma sempre viveu segundo a tua lei. Jamais em toda a minha vida afastei-me da tua sabedoria. E no capítulo 38, ele recebe o significado daquela visão. E ele falou-me: Baruque, é o seguinte, o significado da visão que presenciaste. A grande floresta que os teus olhos viram, as montanhas altas e íngremes ao seu redor, significa o quanto segue. Dias virão em que esse reino que destruiu Sião será destruído e subjugado por outro que lhe sucederá. Mas também este, decorrido algum tempo, será destruído. E então virá um outro, um terceiro, mas também este, após exercer o seu reinado, será aniquilado. Depois virá o quarto reino, e o seu império será muito mais duro e cruel que os anteriores, e reinará por um longo período, como a floresta sobre a planície, e conservará o poder por largo tempo, e elevar-se mais alto que os cedros do Líbano. Nele a verdade ficará abafada. Olha, para vocês verem, aqui fala que a verdade vai ser escondida, né? Vai ser escondida, muitas coisas serão escondidas, né? E o reino dele vai ser um longo período. Eu acredito que será como as pernas, né, da estátua que Nabucodonosor tem na visão, né? Que as pernas é a parte mais longa do corpo. Eu acredito que é isso, né? E a ele confluirão todos aqueles que se comportaram com violência, como os animais selvagens que em disparada se refugiam na mata. Virá então o tempo do seu fim, em que acontecerá a sua queda fatal, e então revelar-se o reino do meu ungido. Isso ocorrerá como a fonte e a videira. Uma vez chegado, ele exterminará toda aquela grande multidão, o grande cedro que viste resistindo à destruição da floresta, e as palavras da videira a ele dirigida. E o que ouviste significa o seguinte: o último rei permanecerá com vida, mesmo tendo perecido a multidão dos seus súditos. Então ele será acorrentado e conduzido ao monte Sião, e ali o meu ungido lhe pedirá contas de todos os seus atos de prepotência, e juntamente com as obras de toda a sua multidão, e aniquilará na sua presença. Depois disso, ele o dará à morte, e assim protegerá o restante do meu povo que se encontra na terra por mim escolhida, e o seu reino durará para sempre, até o fim do mundo perecível, quando então completar-se os tempos predeterminados. Foi essa a tua visão e o seu significado.
Então, irmãos, o que vocês acharam sobre essa visão que Baruque teve? Eu, particularmente eu, achei muito parecida com a interpretação que ele dá para Nabucodonosor sobre a estátua que ele teve, né, a visão. Eu acho muito parecida sobre ele falar sobre o primeiro reino, o segundo reino, né? O primeiro nós sabemos que foi a Babilônia. Então, assim, eu acho muito parecida, né? E aqui ele deixa bem claro, né, que o que falou vai acontecer, como aqueles reinos que veio e se foi, então esse também vai, né? A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas sabemos que o tempo está próximo, né? As coisas estão bem assim, apertando, né? As coisas erradas estão muito... Tudo que é errado está sendo certo e o que é certo está sendo errado, né, irmãos? Então a gente tem assim que não apegar em homens, não apegar, achar que a verdade está em homem, achar que a nossa salvação está em homem. A nossa salvação está somente nele, né? E só ele pode nos ajudar no tempo da tribulação, né? Muitos acham, né, que as pessoas certas não vão passar para tribulação. Outros já dizem ao contrário, mas eu só sei de uma coisa, irmãos. Deus, ele não livrou ninguém da provação. Ele tinha o poder para livrar Daniel da cova, mas ele não livrou, ele estava com ele. Ele tinha o poder para livrar aqueles jovens lá na fornalha, mas ele não livrou, mas ele estava com ele. Então nossa confiança tem que estar nele, que dependente das tribulações, do poder das coisas que vier, né, o poder do maligno vier, nós temos que estar com ele, que ele vai nos ajudar a vencer, né? Então, hoje eu vim trazer sobre essa visão. Irei estar preparando outros vídeos, né, falando sobre os outros capítulos, né, para quem quiser, né. Agradeço a todos que estão aqui comigo. Estarei sempre postando alguma coisa falando sobre a Bíblia, sobre os apócrifos, tá? E esse é o vídeo de hoje. Fica todos aí com a paz de Cristo e até o próximo vídeo.